Trata-se do Dr. Jorge Calil, um grande especialista brasileiro, orgulho da ciência nacional. Muito bom dia. Eu gostaria, doutor Jorge, que o senhor pudesse começar a entrevista explicando exatamente isso, né? As vacinas, estas que estão aí, ou quaisquer outras, da gripe, etc. e tal, podem causar mal às pessoas? A vacina é exatamente o contrário, não é, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia, Cláudio. Um prazer estar com vocês aqui. Veja, as vacinas é o ato médico, como eu digo, perfeito. A gente evita a doença, né? Então, é algo que a humanidade, quando nós descobrimos isso, tivemos um avanço muito grande e é muito importante, inclusive, se a gente for ver no século XX, a diminuição da mortalidade infantil graças às vacinas. Então, as vacinas realmente foram feitas para fazer o bem. Existem efeitos adversos? Existem, geralmente são raros. Por isso que elas são testadas exaustivamente para que a gente possa saber se uma vacina tem algum problema maior que esteja associado a ela. Então, algumas vacinas têm casos, por exemplo, a febre amarela, a cada 500 mil casos tem uma morte. Realmente tem. Agora, a febre amarela, a mortalidade é enorme, chega a 40%, 50% para quem tem a doença. Então, a gente tem que dosar riscos e benefícios em termos de saúde pública. E a gente vai escolhendo sempre as vacinas que são mais seguras e também eficientes. Essa vacina da Pfizer, ela foi relatada que às vezes dá um problema, uma miocardite que é transitória, ou seja, uma inflamação do coração que vem e que vai embora e não deixa sequela e é curta. Outras coisas foram relatadas, muito poucas. Eu participo de um grupo americano, né? Eu sou nomeado pelo Instituto Nacional de Saúde para revisar as vacinas sendo testadas nos Estados Unidos, onde são testados 30, 40 mil pessoas que são controladas. E a gente não vê praticamente problemas, porque senão elas não seriam liberadas. Existem problemas transitórios de dor no braço, etc, etc. Mas esse tipo de problemas são raríssimos. Podem acontecer, mas em termos de saúde, veja, a miocardite causada pela Covid é 10 vezes pior do que a causada pela vacina, e assim por diante. Doutor Não sei se eu Calil, fui claro. foi Diga. claríssimo, foi bem claro mesmo. Quer dizer, a gente sabe que isso o senso comum já indica, né, Cláudio? Todo medicamento ele pode ter uma reação adversa. Em alguns casos leve e esperado, em outros casos até inesperado e grave. Agora, o que escandaliza a gente, doutor Calil, é essa decisão intempestiva, esse anúncio precipitado vindo de um médico que ocupa o Ministério da Saúde, é o ministro da Saúde. Isso é muito grave por vários aspectos, mas eu queria destacar um deles, que além de induzir alguns governos a suspenderem a vacinação, como de fato aconteceu, não foram muitos governos, mas alguns suspenderam, mas cria uma incerteza na cabeça das pessoas que não são obrigadas a entender disso e ouvem na voz do ministro a palavra de quem domina o assunto. Deveria ser assim. Isso é grave, essa sensação que dá de incerteza na população, isso causa um prejuízo enorme, né, doutor Calil? Agostinho, só para complementar, o ministro, durante a coletiva dele de quinta-feira, ele chegou a fazer uma exortação, dirigindo-se aos pais. Pai, mãe, não leve os seus filhos para a vacinação. Meu Deus, eu fiquei impressionado com isso. Eu fui tomado de surpresa e acho que o ministro estava fazendo um trabalho bem razoável. Acho que nós estamos, desde que ele entrou, a campanha de vacinação tomou um rumo bem diferente, mesmo todas as medidas protetivas em todo o Brasil foram muito bem, e esse posicionamento dele nos deixou realmente com comorbidades. Eles se tornavam com tanta, digamos, eles eram tão suscetíveis como um indivíduo acima de 50 anos, então também tinham que ser vacinados. E nós dissemos, e essas são as prioridades agora, ministro? E o ministro acatou. E nós dissemos, adolescentes sem comorbidades podem esperar um pouquinho, porque eles não, digamos, a doença não é grave quando eles têm e eles têm pouca doença. Muito bem, aí deixamos para o segundo plano. Isso foi baseado no número de vacinas disponíveis, é bem estudadinho. Aí o que aconteceu?
Os estados não seguiram isso, começaram a dar vacina para os adolescentes de uma forma geral e não esperaram o prazo que nós tínhamos dito que seria 15 de setembro, porque quando a gente teria um número de vacinas apropriado. E eu acho que, não sei se teve aí um incidente que não estava relacionado, foi temporalmente relacionado, mas não relacionado com a vacina. Não sei se o presidente ligou para o ministro, ou o ministro ficou descontente que os estados estavam vacinando e disse aquilo. E nos pegou todo de surpresa. Inclusive, o nosso grupo de assessores ficou muito surpreso e perguntou, bom, o que nós estamos fazendo aqui? Mas a gente está tentando recompor porque o Brasil precisa de ter gente pensando no assunto. Então, eu acho que só pode ter sido isso. Agora, eu concordo com vocês que foi muito ruim a mensagem que foi passada para os pais: não levem os seus filhos. Ora, eu, ao contrário, quando eu soube disso, eu liguei para os meus sobrinhos e disse: vão vacinar porque eles vão cortar a vacinação, vai se vacinar rápido. E eles foram e conseguiram tomar a vacina. Então, a vacina veio para nos ajudar, a vacina veio para nos tirar dessa crise enorme que o mundo está vivendo, e será importante vacinar os adolescentes e depois as crianças, porque eles podem não ter doença, mas eles podem transmitir o vírus, né? A transmissão do vírus pode ser dada com o indivíduo sem sintoma nenhum. Então, toda essa preocupação, eu acho que vocês têm toda a razão. Doutor Calil, eu gostaria que o senhor, como imunologista, professor, especialista no assunto, nos desse uma explicação rápida sobre a vacina em si, né? Até para que nós possamos, nossos ouvintes, ficarmos vacinados de informações equivocadas, né, daqui para frente. A gente assistiu, por exemplo, no começo ali no meio da pandemia, alguns casos aqui no Brasil, né? No mundo inteiro também, mas aqui no Brasil. Teve o caso até de um médico, acho que no Rio de Janeiro, que faleceu, e aí foi aquela coisa que ele estava no grupo de pesquisa de vacina, não sei o quê, ele era voluntário. Só depois de vários dias é que chegou a informação de que ele, na verdade, ele tinha sido tomado placebo e não a vacina que se testava contra a Covid. O que eu gostaria que o senhor explicasse, assim, como é que é a vacina? Por exemplo, tem a história do vírus inativado, do vírus mais ou menos, né, meio molenga. Como é que é isso? Como é que funciona a vacina? Para que as pessoas, quando você souber que alguém tomou a vacina e morreu, olha, tenha calma, porque isso é improvável que tenha acontecido. Eu queria que o senhor explicasse isso, por favor. Ok. Então, o que é vacinar? Bom, quando você tem uma doença viral, o vírus entra no seu corpo, você reage contra o vírus, né? Isso, o sistema imune reconhece o vírus como algo estranho ao organismo e reage. E aí o que ele faz? Ele tem algumas células que produzem anticorpos, que são específicos para o vírus, para destruir o vírus, e outras células que fazem a resposta celular. E essa resposta celular mata outra célula infectada, para não deixar o vírus se multiplicar. Tá? Assim é que é a doença. E a doença pode progredir, porque o indivíduo, se não tem anticorpo, o vírus vai se multiplicando, vai destruindo células, e a inflamação pode ser muito difícil. Então, quando a gente faz uma vacina, a gente quer evitar que o indivíduo passe por todas essas etapas para poder adquirir uma resposta imune, porque quem não morre com o vírus, ele responde o vírus, e aí quando outra vez o vírus vier, ele está com a resposta pronta e acaba com ele aprendeu. Então, o que nós fazemos quando a gente vacina, a gente treina o organismo para se defender contra aquele vírus. E como é que a gente treina? Bom, a gente treina sem que haja efetivamente a doença, né? Então, faz um jogo-treino entre os titulares e reservas, né? Joga contra os reservas antes de jogar com o time que vai ser a fera mesmo. E nós temos que treinar o sistema imune, né? Quanto mais treinado, melhor. Quanto mais ele tiver boa pontaria, digamos assim, melhor. Então, as vacinas, elas são concebidas de tal forma que elas imitem, de certa forma, mimetizem a doença sem estar doente. Você pode pegar o vírus e dar o vírus inteiro, só que morto, né? A gente diz ativado é morto, porque o vírus não tem vida própria, então a gente não chama de vírus vivo e morto, a gente chama ativo e inativo. Então você pode pegar o vírus que causa a doença, inativar com uma substância química e dar para o sistema imune treinar com aquela coisa morta. Então treinar com coisa morta não é muito bom, porque
A gente sabe que as vacinas inativadas não são excelentes porque está treinando com a coisa morta. Aí se bolou várias formas de treinamento. E o chute certeiro é contra uma partezinha do vírus que liga na célula. Esse é o chute certeiro. Então nós temos que treinar o sistema imune para fazer anticorpo contra aquilo ali. E aí fizeram várias vacinas que estão aí, que é de RNA, de vírus não replicativo, que é a vacina de Oxford, etc., que trazem para o sistema imune a proteína mais externa do vírus que liga na célula. É isso que é importante. Então, põe aquilo lá e o indivíduo faz uma resposta específica contra aquilo ali. Quando o vírus entrar, ele tem anticorpo, ele bloqueia o vírus e o vírus não causa doença. Então, assim é que funcionam as vacinas, né? E melhor a vacina aquela que induzir uma resposta mais forte contra o alvo. Então, tem várias estratégias, né? Claro que eu estou simplificando, tem várias estratégias de como é que a gente vai conseguir a melhor artilharia, vamos dizer assim. Muito bem. Por que as vacinas podem dar algum tipo de problema? Bom, se a vacina for de um vírus não morto, mas que a gente chama de atenuado, né? que é, por exemplo, a vacina da polio e a vacina da febre amarela, em casos raríssimos, o indivíduo tem algum defeito da resposta imune e essa vacina passa a ser como se fosse a doença, porque o vírus atenuado ele é bem fraquinho, mas não temos nenhuma vacina ainda de Covid de vírus atenuado, porque é muito difícil eu provar que o vírus está atenuado e que não vai ser virulento. Nós temos de vírus morto e temos das proteínas que eu lhe expliquei. Agora, por que dá a reação de dar febre, dor muscular, essas coisas todas? Porque quando você injeta a vacina, você causa uma inflamação, né? O indivíduo, a resposta imune começa com uma inflamação. E quando você causa essa inflamação, você pode ter dor no braço, pode estar quando você tem aqueles resfriados, ou gripe, que você fica todo inflamado, você sente dor no corpo, mal-estar. Isso aí faz parte do sistema da inflamação. E isso é o que mais comum, o que mais ocorre. Tudo que for fora disso já é bruxaria, eu vou dizer. São coisas raras que acontecem. E pode acontecer. O indivíduo pode errar de alvo. Eu estou falando alvo porque fica mais claro para as pessoas. E ele pensar que está se defendendo contra o vírus ou contra aquela proteína e começar a atacar a si mesmo, que são as doenças autoimunes. Isso é raríssimo de acontecer, né? Mas pode eventualmente acontecer. Ele pode fazer anticorpo contra a plaqueta e dar aquela trombocitopenia, aquela falta de plaqueta, aquela coagulação que se viu em alguns casos. Isso são por erros do sistema imune em termos de reconhecimento, e que são coisas muito raras, né? Então, isso é o que ocorre normalmente. Agora, a gente sempre testa as vacinas para ver se elas não desencadeiam erros, que aí não é bom. Por isso que elas são testadas longamente. E se elas induzem uma resposta que seja bem forte. Nós estamos conversando aqui no Jornal Gente com o Dr. Jorge Calil, que é médico, imunologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Calil, no começo da nossa conversa, o senhor falou dessa reação inesperada do ministro Queiroga, orientando a suspensão da vacinação para adolescentes. O senhor chegou a dizer que talvez ele tenha sido motivado, em certa medida, pela decisão de alguns governos estaduais de iniciarem essa vacinação antes do previsto, do estabelecido pelo governo central. Essa questão da falta de sintonia entre o governo federal e os estados, ela vem sendo responsável por várias idas e vindas, várias polêmicas desnecessárias que causam mais calor do que luz. E eu queria colocar nessa lista de desacertos a questão da vacinação para a terceira dose, né, dose de reforço. Eu queria saber do senhor, afinal de contas, a Coronavac, ela é adequada para a terceira dose? Porque já se falou que a resposta imunológica que ela provoca para pessoas mais velhas é menor e não seria adequada, então, para essa dose de reforço. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor Calil. Eu gostei da sua metáfora, mais calor do que luz. E é isso exatamente que acontece, né? Veja, normalmente no Brasil,
nós temos o Programa Nacional de Imunizações que dita as regras de imunização para o país e todo mundo seguiu nos últimos 50 anos. E o nosso programa de imunização é dos mais exitosos. Vocês mesmos fizeram o comentário que quando nós começamos a ter vacina, nós já somos o terceiro no mundo em aplicação de vacinas. Nós temos uma capacidade incrível, o povo brasileiro gosta de vacina, desde o tempo da gotinha, as pessoas se vacinam. Então, nunca tivemos problema e sempre houve o Programa Nacional de Imunizações e sempre houve um comitê técnico assessor, que são especialistas e que dizem o que é o melhor para o país e que não tem interesse nenhum de uma coisa ou de outra. O que aconteceu nessa pandemia é que houve uma falta de protagonismo enorme do governo federal no início. Houve toda essa discussão de compra vacina ou não compra vacina. São Paulo fez um trabalho super interessante, comprou a vacina que foi utilizada, só que essa vacina que foi testada no Brasil teve problemas, teve lacunas no estudo. Ela não estudou como que os idosos respondem. E, Cláudio Agostinho, lá atrás, em agosto, se você for olhar as gravações que eu dei para Bandeirantes, lá em agosto do ano passado, não agora, do ano passado, eu dizia, vacina inativada não funciona em velho. Vamos cuidar. Falei com os pesquisadores, inclusive um ex-assistente meu era o pesquisador principal. Digo, incluam velhos, por favor, porque a gente sabe que não funciona bem. Não incluíram o suficiente. Então, nós não sabíamos se funcionava ou não funcionava para velhos. A vacina passou ali com a nota mínima, né? Quase que tomou o pau, foi 50,4%. Ela passou, mas sem saber se funcionava para velho. Qual era a prioridade? Era velhos. Que vacina que nós tínhamos? A Coronavac. Tinha que dar? Tinha que dar, mesmo a gente não sabendo bem o que ia acontecer. Agora, o que nós observamos? Foi observação da efetividade, não eficácia, que é o teste controlado que a gente faz, mas efetividade. O que dá na rua? A gente começa a vacinar as pessoas, o que acontece? A gente viu que pessoas acima de 70 anos, a efetividade cai muito. Acima de 90 anos chega a 20 e poucos % só. Então, ela não chegou numa proteção. Aí você vai dizer, não, mas é que velho não vai responder mesmo. Responde, porque a gente sabe por estudos que foram feitos em outros lugares do mundo, que indivíduos que tomaram outras vacinas chegaram a um nível de proteção de 90%. Então, o que aconteceu? Bom, essa vacina talvez não seja ideal para velhos, mas foi importante que diminuiu demais a mortalidade. Como é que nós corrigimos? Dando uma terceira dose. Chegando no máximo, entendeu? Não é uma dose de reforço, porque faz tempo que deu a vacina, é completar a vacinação, porque 2 doses de Coronavac não foram suficientes, nós vamos dar uma terceira dose de uma outra vacina, que não seja de vírus inativado, para que a gente tenha uma resposta, de preferência a Pfizer. Foi isso que o Programa Nacional de Imunizações decidiu, depois de estudar longamente a literatura. Você sabe como é que são cientista e professor? Discute, para até que chegue numa conclusão do que é melhor. Foram discussões árduas, às vezes difíceis de encarar. Bom, chegou a essa conclusão. E a gente viu pelo número de vacinas, é isso que a gente tinha que fazer. Aí tem governos que só para contrariar o que foi decidido, não foi decidido pelo ministro, o ministro acatou, o ministro é um cardiologista, ele faz cineangiografia, ele não é especialista, ele ouve as pessoas da comunidade que representam, não tem partido ali também, tem de tudo que é partido, não tem partido nenhum, são cientistas. Então é isso que aconteceu, a gente tem que dar uma terceira dose para completar a imunização e levar a imunidade dos idosos até o nível que eles podem. Da mesma forma, os indivíduos imunodeprimidos, seja porque estão com câncer, estão com um tipo de terapia, ou porque não têm anticorpos, ou porque, tem várias formas de imunodepressão, tomam remédios específicos que imunodeprimem, esses também precisam de uma terceira dose. E por que é importante? Para que a gente chegue no nível tal de imunidade que eles possam defender como o resto da população, né? Infelizmente, nós perdemos muitas pessoas transplantadas, por exemplo, porque não foram suficientemente vacinadas. Não sei se ficou alguma coisa não muito clara que vocês queiram
perguntar. Não, tá bem esclarecido. Agora, doutor Jorge Calil, o senhor como imunologista, como cientista, estudioso dessa questão, eu queria saber o seguinte: o Brasil, o senhor mencionou agora, né, lembrou agora também, está numa situação, tem um bom desempenho, né, na vacinação, tanto assim que houve uma queda bastante significativa do número de casos, de óbitos. Eu acho que chegamos aos menores números desde o início da pandemia. Eu queria saber na sua opinião, se o pior já passou. Ou seja, se estamos mais próximos do fim do que do começo de toda essa tragédia. Bom, essa pergunta não é de $1 milhão, é de $1 bilhão. Isso tudo, essa pergunta é que nós queremos responder, né? Então, vamos analisar. Nós tivemos o problema dos variantes, né? Qual é o problema do variante? O problema do variante é que o alvo muda, já que nós estamos usando a expressão. O alvo muda, é como se você fosse atirar lá, nós não temos a nossa resposta imune, tem que acertar no alvo e o alvo começa a oscilar, que os variantes é quando o alvo oscila. E aí você pode errar o tiro e o vírus entrar, né? Fazendo uma figura aí de linguagem para as pessoas entenderem. Bom, quantos variantes, como que o alvo pode mudar, quantas vezes ele pode mudar? Tem gente que acha que é infinito. Eu acho que não. Porque como o alvo tem que se grudar na célula humana, se ele mudar muito, ele perde essa capacidade. Então, eu acho que nós vamos ter um número X de variantes. Muito bem. Essa última variante que apareceu, a variante Delta, ela é danada, porque ela está causando um furor em vários lugares, né? Israel, os Estados Unidos, a Flórida nunca teve tão mal, né? Os hospitais estão absolutamente abarrotados, UTIs abarrotadas. Incrível, os Estados Unidos têm vacina sobrando. O problema dos Estados Unidos é que a Flórida tem muitas pessoas, imigrantes ignorantes, né? E que não tomaram a vacina. Então, a gente sabe que a causa principal é isso. Agora, e aqui no Brasil? Bom, aqui nós estamos no processo de vacinação. A Delta pode ser importante? Pode, né? Eu, infelizmente, acho que nós vamos ter algum pico aí na segunda quinzena de setembro. Tomara que não, mas a gente tem que cuidar, porque tem gente vacinada, tem muita gente que já passou pela P1, a variante Gama, que é a variante brasileira, e essa variante talvez dê digamos, quem teve essa variante Gama pode ser que ela esteja melhor protegida contra a Delta. Nós ainda temos incertezas, nós vamos ter que observar. Então, nós temos que ver como é que a gente se sai com a Delta. E, claro que nós, médicos e cientistas, nós gostaríamos muito que não tivesse havido aglomerações até a gente passar com esse terror da Delta. Não foi o que aconteceu, né? Então, houve manifestações nas ruas, houve jogos de futebol, houve aglomerações. Nós temos que esperar 15 dias para poder responder a sua pergunta. Infelizmente, a ciência não consegue prever o que vai acontecer. Doutor Calil, você falou que ainda há muitas incertezas, natural, né? Natural mesmo, né? Essa pandemia pegou todo mundo desprevenido, a ciência teve que dar respostas rápidas e deu, mas lógico que algumas coisas ainda serão esclarecidas ao longo do tempo. E ontem, doutor Calil, Cláudio Humberto e ouvintes, eu conversei com a gerente de farmacovigilância da Anvisa, a doutora Elaine Capucho. Foi muito interessante a conversa com ela, e entre os assuntos que nós conversamos, e aí eu lembrei disso porque o senhor falou das incertezas, eu me lembrei dos casos envolvendo as mulheres gestantes. Houve aquele caso, né, Cláudio, de uma gestante que morreu, não sei se foi no Rio de Janeiro, Foi no Rio? Foi. Foi no Rio, por causa da... A colega médica. Ah, sim, então, exatamente isso, E aí se atribuiu a suspeita, pelo menos inicial, foi por causa da AstraZeneca, enfim, se suspendeu naquele momento a vacinação de gestantes, e salvo engano, as gestantes tinham um nível de mortalidade vitimadas pelo coronavírus assustador. Eu não sei como é que está isso agora, mas os números eram assustadores. E eu fiquei sabendo ontem, falando com a doutora Elaine Capucho, que ainda não se sabe, não há ainda uma indicação, uma recomendação de que vacina é mais adequada para gestantes. Enfim, a gente entende que a ciência está correndo atrás, né? Está correndo atrás. Mas para mim foi surpreendente e assustador saber disso, doutor Calil. Então vamos ver, Agostinho.
quando você vai testar um produto novo, uma vacina, o que você faz? Bom, salvem as crianças e as mulheres grávidas, não é a primeira coisa que a gente faz, vamos salvar esse povo aí, não vamos colocar nesse teste, vamos colocar aí pessoas rígidas entre 18 e 59 anos. É assim que começa qualquer coisa, porque a gente tem medo de estar causando mais mal do que bem, que é primeiro, digamos, mandamento aí de Hipócrates, não fazer mal, né? Então, a gente cuida isso. No momento em que vai se aumentando o número de casos, começa a se colocar idosos, começa a se colocar pessoas que têm comorbidades, vai se acrescentando no estudo, né? E geralmente mulher grávida a gente deixa para uma segunda etapa, só que nós estamos correndo atrás da máquina. Foram imunizados milhões de pessoas nos Estados Unidos e na Europa antes da gente. E o que se observou? Que as mulheres que estavam grávidas sem saber quando receberam a vacina, ou que ficaram grávidas depois, não tiveram problemas. Então, se começou a indicar, né, pela observação não científica, metodológica, como a gente faz, mas pela observação de campo, que as mulheres não ficavam bem. E o que se observou? Que as mulheres, no terceiro trimestre da gravidez, se pegam a doença, elas têm muitas possibilidades de serem hospitalizadas e existe um risco de morte real, né, para a mãe e para o feto. Então, apesar de, como não foi testado regularmente e não está publicado, etc., etc., os dados bem controlados, a Anvisa não aprova. Tá certo. Mas o médico pode fazer o que a gente chama off-label, fora da receita. Fora da receita. E nós assumimos a responsabilidade, nós, que eu digo, é o grupo de assessoramento à programação de imunizações. Nós dizemos, vamos dar essa vacina, se viu pelas utilizações feitas na Europa e Estados Unidos, que mulheres grávidas que tomaram a vacina da Pfizer não tiveram problemas, vamos dar a vacina da Pfizer. Por que não demos a vacina da AstraZeneca? É que só por precaução, porque a AstraZeneca deu aquele problema no Rio de Janeiro, se tivesse outro, as pessoas iam associar. Mas eu quero dizer para vocês que realmente existe um problema tromboembólico que ocorre com pessoas que recebem AstraZeneca, 1 para cada 100 mil ou 200 mil pessoas, ocorre algum fenômeno tromboembólico. Agora, quem tem Covid é 1 para 100 pessoas, 1 para menos, para 50 pessoas tem fenômeno tromboembólico. Então, a gente tem que ver o risco, né? O médico está toda hora trabalhando com o risco. Então, nós dissemos, toma Pfizer ou toma Coronavac, que não faz mal para as grávidas. E dissemos para dar. A Anvisa vai esperar que venha alguém com estudo controlado para mostrar isso. Agora, nós não podemos esperar, nós estamos no meio de uma pandemia, aí nós temos que salvar as mulheres grávidas. E pode ter certeza que desde que nós começamos o programa, nós salvamos a vida de muitas grávidas. Dr. Jorge Calil, eu gostaria que o senhor desse uma explicação. O senhor já explicou a rigor, né? Mas assim, tem um fenômeno curioso entre pessoas que são vacinadas, que é assim, eu já ouvi relatos de vacinados que tiveram algum tipo de reação, como é que chama isso? Adversa? Assim, dor no local da vacinação, um quadro febril, moleza no corpo, mas uma coisa que durou ali algumas horas, né? No máximo um dia. E aí, assim, muita gente se assusta com isso, né? Como se fosse isso, digamos assim, a doença se instalando, né? Quando na verdade é uma reação ao medicamento, digamos, é um efeito colateral. E tem outras pessoas que, ao contrário, se sentem frustradas porque não sentiram aquilo, né? É como se a reação adversa desse a certeza de que, ó, tomei a vacina mesmo, ó, tanto assim que deu a reação adversa. Aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? De que maneira essas pessoas podem ficar tranquilas, tendo ou não tendo reação adversa, tá num quadro, digamos assim, de normalidade. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Muito boa sua observação, Cláudio. Realmente é o que acontece, porque na nossa geração, para os nossos filhos, quando a gente dava vacina de sarampo e o filho ficava febril, ficava vermelhinho, a gente dizia que bom, pegou a vacina do nosso filho, né? Então a gente aprendeu isso desde lá. Porque eu não tomei vacina de sarampo, eu tive sarampo. Uma vez me pediram certificado dos Estados Unidos de vacina de sarampo, eu digo, eu não tenho certificado de vacina, eu sou da idade das pessoas que tinham sarampo, infelizmente. Muito bem. Então, quando você
dar uma vacina, você entendeu aquela explicação que eu te dei, que a gente mimetiza de tal forma a doença. Quem tem a doença, né? Você viu que tem gente que fica mais doente ou menos doente. Isso é um grau inflamatório, não tem nada a ver com ficar doente, mas sim uma questão inflamatória. Você induz uma inflamação, que não é infecção, é inflamação, que é uma reação do organismo. Então, tem gente que realmente no local da imunização, às vezes tem um adjuvante ou coisa assim, fica irritado ali, fica vermelho, fica dolorido, inflamação. Tem outros que têm, porque são produzidas substâncias chamadas citocinas, tem febre, mal-estar geral, dor no corpo, como se estivesse resfriado. É normal, isso é um sistema inflamatório que acontece, mas estéril, não tem doença nenhuma, estéril. Tem gente que não tem. Tem gente que faz uma resposta boa, mas não tem esse sistema inflamatório sistêmico e nem local. Então, isso varia de pessoas para pessoas. Eu podia passar horas aqui explicando para vocês quais são os detalhes que levam a alguma coisa ou outra. O que interessa é o indivíduo reagir bem contra a vacina, né? E a gente procura desesperadamente em estudos da literatura, a gente está querendo saber quais são os correlatos de proteção, ou seja, o que Cláudio exame poderia fazer para dizer eu estou protegido ou não estou protegido. Infelizmente, nós não temos isso. Nós temos indícios, mas nós não temos isso com certeza. Então, mais uma vez, as reações adversas que ocorrem logo depois da vacinação são devidas por questões inflamatórias locais que não tem nada a ver com doença. Nada a ver com doença. Nós estamos conversando com o Dr. Jorge Calil, que é médico, imunologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. O senhor falou agora que o senhor podia passar horas e horas aqui, e deveria passar horas e horas, viu, Cláudio Humberto? Porque o que está chegando de pergunta aqui de ouvinte é uma grandeza. O senhor ficaria horas aqui e não daria conta das perguntas. Eu vou me permitir aqui pensar uma delas, do nosso ouvinte Hélio, aqui da capital paulista. E ele fala a propósito da dose de reforço aí que o senhor citou, e ele diz assim, ó, minha mãe, disse o Hélio, de 90 anos, foi obrigada a tomar mais uma vez Coronavac. Acho que foi aquela fase inicial e tal, em que não tinha, estava faltando Pfizer mesmo, e aí o governo de São Paulo aplicou Coronavac. Tranquilize o coraçãozinho do Hélio, doutor Jorge Calil. Olha, uma terceira dose em estudos que foram feitos no que a gente chama de fase 2 na China, em que eles deram a terceira dose, mostraram que quando foi dada a terceira dose de Coronavac, aumentou bastante o nível de anticorpo dito neutralizante, que é um indício de que houve uma boa resposta. Então, a terceira dose de Coronavac pode sim ter dado uma boa resposta para sua mãe, né? Nós decidimos fazer pela Pfizer porque a gente sabe, por questões teóricas, ou digamos, de longos estudos que foram feitos em imunologia, que quando você muda a vacina, né, muda o meio como a vacina chega no sistema imune, é até melhor. Então, nós queríamos dar uma chance ainda maior. Mas quem tomou a Coronavac deve estar protegido também, sem problema. Agora, essa decisão, Agostinho, foi uma decisão que você sabe que foi política, né? Só porque o governo federal disse que era para dar a Pfizer, resolveram em alguns estados dar Coronavac. Aliás, coisa mais chata isso, hein? Tá uma chatice isso, hein? O governador de São Paulo que diz que houve a medicina e tal, não sei o quê, desfez o conselho consultivo lá, o centro de consulta do combate ao Coronavac, ao coronavírus. Desfez, acabou com o centro de contingência aqui, deixou meia dúzia de assessores, que são as pessoas que pensam como ele, claramente é isso, e do governo federal nem se fala, né, Cláudio? Tá uma chatice isso, essa politicagem no meio de uma pandemia é criminosa, né, Cláudio? Todo mundo querendo aparecer bem na foto, né, doutor Jorge Calil? É exatamente isso. Agora, como eu disse, lá no governo federal, eles voltaram a ouvir a Comissão Técnica de Assessoramento de Imunizações. E nós fomos surpreendidos, digamos, essa comissão, por essa declaração do ministro. Mas, fora isso, as outras decisões que têm sido tomadas são todas ouvindo os especialistas. E trabalhando bastante nas prioridades, nos regimes de imunização, na escolha de vacinas, etc.
Olha só, se me permite aqui, Cláudio, acrescentar. Agora eu fui ler uma pergunta, agora desandou aqui, todo mundo quer perguntar. Vou pensar, não vai dar para a gente responder a todas elas, mas tem uma que eu acho que é bem relevante. Se eu me permitir aqui, doutor Calil, eu vou tentar colocar aqui a pergunta enviada em mensagem de áudio aqui. Vamos lá. Bom dia, Agostinho. É o Índio. Minha filha tem 17 anos. Ela teve doença imune aos 8 anos, é uma síndrome. Tomou a primeira dose da fase, não teve problema nenhum. Pode tomar a segunda? Você pode perguntar para o doutor Calil? Tá perguntado. Isso. Eu não me lembro qual é a doença que ela teve aos 9 anos, mas eu vou dizer o seguinte, ó, não existe contraindicação para tomar vacina. Não existe, né? Então, independentemente da doença que ela teve, se ela tomou a primeira dose, não teve eventos adversos, deverá tomar a segunda. E não fica preocupado se ela ficar com febre, dor no corpo, dor no local, isto é normal, né? Eu tenho um amigão brasileiro que é professor lá em Nova York que disse que ficou 2 dias em casa porque ele estava zonzo. Acontece, ele estava tonto, ele não conseguia sair de casa porque ele podia cair. Acontece, são algumas pessoas que acontece esse tipo de reação. Algo mais, Cláudio? Não, eu acho que estamos bem esclarecidos. Dr. Jorge Calil, queremos agradecer pelo seu tempo, sua paciência imensa aqui de estar respondendo perguntas de pessoas leigas, mas, enfim, são dúvidas que nós todos temos, né, como cidadãos, e o senhor ofereceu todas as explicações brilhantemente, como sempre. Muito obrigado. Agora, Cláudio, você sabe que eu adoro ser professor. E eu sempre digo quando tenho os alunos, às vezes os alunos ficam um pouco chateados, me veem de cabelo branco, e sabe, eu tenho uma pergunta que não é boa. Eu digo, não existe isso. Qualquer pergunta é boa. Se você tem dúvida, existe a pergunta. Então, ela é boa e se eu puder responder, eu estarei sempre às ordens. Foi um prazer estar com você. O senhor sabe que esse é o ensinamento que eu tive no começo da carreira, viu, Cláudio? Não sei se você ouviu isso também. É lógico, tem pergunta que é imbecil mesmo. Vamos falar o que é real, tem pergunta que não tem nada a ver. Mas assim, no mais das vezes, a pergunta vira boa ou não boa, dependendo da resposta. Eu já deixei de fazer muita pergunta que eu achei que era cretina, viu, Cláudio Humberto? E depois fizeram na minha frente e veio a resposta do dia. Eu falei, meu Deus do céu, eu perdi a chance de tirar a resposta dessa entrevista. Então, lógico. Nós jornalistas somos caboclos perguntadores, né? Doutor Calil, muito obrigado, viu? Cientista também, viu? Cientista passa o tempo todo perguntando, né? Fazendo essas perguntas que vocês fizeram e tentando resolver para que fiquem verdades. Não, e nós temos em comum também o fato de, às vezes, não chegarmos nunca à resposta. Também tem isso. Isso acontece também. Isso acontece. E é um motivo de frustração muito grande, né? É verdade. Tá certo. Doutor Calil, muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana para o senhor. Muito obrigado. Um abraço para vocês dois. Um abraço. Grande.